O foco tem que ser sempre nos problemas. Por quê? Porque, cara, olha só, se o cliente ele não tem problema, ou ele não acha que tem problema, ele não compra. Então, primeiro você tem que pensar o seguinte: tá bom, a situação é essa. Como que o cliente está encarando esse problema? Isso para ele é um problema ou não é um problema? Então, muitas vezes eu vejo empresário falando assim, Ronald, eu vou lá nos clientes, cara, o cliente tem um ambiente altamente deficitário, cheio de problemas lá na TI e o cara não quer resolver. Aí eu falo assim, tem problema mesmo? Eu falo, tá bom. E quais são os problemas que o cliente percebe? Para ele isso é um problema? Porque muitas vezes, cara, você não está avaliando como que o cliente percebe esse problema. Se ele percebe como um problemão ou se ele percebe como algo assim, insignificante. Então, existe um fato e cada pessoa dá uma interpretação ou um significado para um fato. Então, toda vez que você estiver na frente de um cliente, cara, primeira coisa, baixa a sua bola e não dê tanta importância à sua opinião. Você agora é só um especialista, mas a sua missão agora é entender como o cliente percebe o problema. Não é influenciar ele, que para você influenciar, para você implementar uma nova ideia, você precisa de tempo. Então, numa reunião de vendas, onde o cliente chegou, ele já está procurando um fornecedor para comprar, você não tem tempo. Então, não é essa estratégia que você vai adotar, porque isso não funciona. Então, você não vai influenciar ele. O que você vai fazer? Você vai entender como ele pensa, entender quais são os valores que ele tem, como que ele enxerga a situação, se ele classifica a situação que é um probleminha, um problemão, entendeu? E depois tu vai explicar como o seu serviço resolve o problema dele. Esse é o framework para você convencer as pessoas, para você influenciar pessoas. É isso, essa é a sequência. Vou te dar um exemplo então. Eu estava conversando com um empresário e ele falou assim, Ronald, eu tenho uma cliente que a dona da empresa é pão dura pra caramba. Aí eu falei, é mesmo? Entendi. Aí ele falou assim, eu falei, tá, mas me conta. Ele falou, é o seguinte, a empresa dela tá com o cabeamento todo ruim. O cabeamento tá péssimo. Dá vários problemas lá. Aí eu falo, é mesmo? Eu falo, tá, mas e aí? Mas para ela isso é um problema? Ele falou, não, para ela não. Eu falei, aí ele falou, sabe por que para ela não é? Porque eu vou lá e resolvo. Só que eu me ferro. Eu fico 2, 3, sabe, 4 horas lá resolvendo o problema. Mas no final eu boto lá para funcionar. Só que, cara, toda hora tá parando. E isso tá me impactando. Tá me assomando toda hora. Ou seja, olha a situação, vamos lá. Ele é especialista, ele sabe que o cabeamento está zoneado, ele sabe o que tem que resolver, ele falou com a dona o que tinha que fazer, quanto que tinha que investir, certo? Mas a dona não acha que esse cabeamento é um problema. O problema acontece porque a rede para. E quando a rede para, ele é acionado, ele vai lá e resolve, certo? Agora, para a dona tá tudo certo. Por quê? Porque a dona pensa, algo há 5 anos atrás, eu investi, fiz essa rede aqui. Isso que a dona está pensando. 5 anos atrás eu investi e fiz essa rede aqui. Meus funcionários estão trabalhando aqui. Se dá problema, o funcionário eu peço para ele trocar de máquina, liga para ele, né, para o meu suporte. O meu suporte vem aqui, visita a empresa, atende, resolve, às vezes fica aqui um dia, fica uma manhã, resolve e pronto, então está resolvido. Para a dona, cara, não tem problema. Por ela fica com essa situação aí um tempão. Porque ela tem duas opções. Uma é continuar com essa situação, né? Então tá bom, a pessoa troca de máquina, vem o suporte aqui, o cara vai, resolve e pronto. Essa é a primeira opção. A segunda opção é, eu gasto, sei lá, 20 mil reais para refazer cabeamento, comprar REC, comprar equipamento. Então ela pensa o seguinte, cara, opção 1, gasto R$0, entendeu? E a única coisa que acontece é que meu funcionário troca de máquina. Opção 2, gasto 20 mil. Então, para a dona, isso não é um problema grande. É um problema, mas é um probleminha. É um negócio bobo. E para o especialista, não. Ele fala, caraca, mas como que pode, cara, uma empresa não ter o cabeamento estruturado, fazer tudo nas coxas, tá? Essa zona aqui e tal. Poxa, eu acho isso um absurdo e tal. Para o especialista, sim. Entendeu? As pessoas, elas julgam a situação de acordo com a cabeça delas. Cada um classifica seu problema. Uma vez que você entende isso, primeira coisa, se eu entendo que,
Cada pessoa, ela tem a sua classificação do problema. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro identificar qual é o problema que a pessoa percebe que existe, certo? E eu tenho que ver qual é o problema percebido. Então, se a pessoa não enxerga nenhum tipo de problema, ferrou, ela não vai comprar. Que é o caso aqui desse cabeamento. Então, como que você faz para vender? Que foi o conselho que eu dei a ele. Eu falei o seguinte, olha só. Para a dona, então, não existe problema nenhum. Ela tem duas situações. Situação número 1, ela mantém isso do jeito que está. Você vai lá, continua resolvendo tudo. Mantém do jeito que está. Situação número 2, ela paga 20 mil reais. Então, o que você tem que fazer? Primeiro, você tem que inserir um problema. Porque essa pessoa, como eu disse, se a pessoa não percebe que existe um problema, ela não compra. Então você tem que inserir um problema. Eu falei, cara, olha só, vamos lá. Então, qual é o problema de você ser acionado 2 vezes por semana para você ir lá na empresa dela lá? Porque toda hora tá parando a rede, qual é o problema de você ser acionado? Aí ele fala, o problema é porque, pô, gasta muito tempo, eu perco aqui, e aí eu tenho que ir lá, pô, eu tô ferrado, isso tá me tirando, daqui a pouco o contrato não tá valendo mais a pena. Basicamente foi isso que ele falou. E eu falei o seguinte, falei, cara, olha só, então o que você tem que fazer tem que mostrar para ela que quando você fechou o contrato, a situação era uma. E aquela estimativa, o valor que ela te paga no contrato hoje, era para aquele ambiente lá, de 4 anos atrás, quando você fechou. Era uma estimativa. Você tem uma estimativa de horas que você gasta com cada cliente seu, certo? Só que por uma falta de infraestrutura que ela tem, você está gastando 3, 4 vezes mais número de horas. Então, você vai explicar para ela que hoje ela tem um problema de cabeamento, não tem uma infraestrutura ok, certo? E aí você vai dizer para ela qual é a consequência se ela não fizer nada. Então fala, olha, hoje você tem esse problema de cabeamento. Eu já te falei que para corrigir custa 20 mil. Beleza, você já entendeu. Você pode consertar, vai pagar 20 mil, e a consequência de consertar é que nunca mais vai ter problema, vai estar todo mundo funcionando aí rápido. Beleza. Agora, se você não consertar, tem uma consequência também. Porque olha só, deixa eu te mostrar aqui o relatório. Eu te atendi aqui nos últimos 2 meses, tudo isso aqui. E ó, nosso contrato não prevê esse tanto de atendimento. Eu não me nego de atender. Você pode me ligar aí quantas vezes forem preciso, tá? Não me nego, mas eu vou precisar reajustar, porque o esforço está bem maior. E aí ele falou, Ronald, eu também sei que se não fosse eu e ela for contratar outra empresa de TI, ela vai pagar muito mais caro. Ele falou isso para mim. Eu falei, então você explica isso a ela. Ao explicar para ela, o que ele está fazendo? Ele está imputando um problema. Agora a dona tem um problema. Agora ela tem um problema seguinte, olha, opção 1, ela continua do jeito que está e vai ter que conversar, negociar com ele para poder pagar mais pelo contrato. Então ela vai pagar mais, vai aumentar o pagamento dela mensal. Opção 2, ela paga 20 mil, troca todo o cabeamento. E opção 3, ela pode procurar, fazer comparativo com outras empresas que tem no mercado. Isso é uma opção? Pode ter. Provavelmente não vai achar, mas é uma opção. Então, agora ele imputou um problema. Agora a mulher vai se mexer. Então, você tem que trabalhar com o problema percebido da pessoa. Não pelo seu ponto de vista de especialista, mas sim pelo ponto de vista da pessoa. Uma vez que você identificou qual é o problema, o que o cliente julga como seu problema, você já tem isso claro, agora é a hora de você dar o show, de você apresentar a sua solução. Como que você vai fazer isso? Primeiro, uma vez que você sabe o que o cliente valoriza, você vai desenhar como será seu serviço, e o seu serviço ele tem que ser uma construção de pegar o problema que ele tem, passa pelo seu serviço e você entrega a solução para ele, certo? Por exemplo, o cara tem problema de medo de ser invadido. Ele pode ter o backup lá desconfigurado, pode ter uma série de problemas lá. Mas o que ele tem de verdade é o medo de ser invadido. Vai passar pelo seu serviço, o que você vai fazer? Cara, tu vai fazer o backup, tu vai implementar política, vai mexer em firewall, vai ver antivírus, vai educar o usuário, vai fazer lá o seu serviço inteiro, certo? Depois de passar pelo seu serviço, qual é o resultado que você gera? É ele estar seguro. É ele saber que ele não vai ser invadido, ou que se for invadido ele não perde informação nenhuma. Então, primeiro é o problema, depois é a solução. Agora é o foco da solução. Então você tem que saber tangibilizar qual solução o teu serviço vai gerar para o cliente. Normalmente a solução é o antítese do problema.
E aí você mensura, você diz, olha, é isso que eu vou te entregar. E como é que você mensura o resultado? Você diz o prazo que você entrega, mas o estado final que o cliente vai estar. É assim. E aí, pronto, você então primeiro fez o framework, leu a mente do cliente e agora você está dizendo como a sua solução entrega tudo aquilo que ele quer. Uma vez que eu prometo que a minha solução vai entregar tudo, eu tenho que provar. Tem um ditado que diz que falar até papagaio fala, mas e provar? Então, você fazer uma afirmação, né, é muito superficial. Agora, você fazer uma afirmação e logo em seguida apresentar uma prova é muito mais forte. Então, quais são os tipos de prova que tem? Existem dois tipos e deixa eu explicar aqui quais são. Existe um livro chamado Armas da Persuasão, que é do Robert Cialdini, que fala de gatilhos mentais, tá? E nesse livro ele comenta dois tipos de prova. Um tipo é a prova social e outro tipo é prova. Prova social é quando várias pessoas estão falando bem da sua empresa de TI. Quando um jornal ou quando algo que tem relevância para a sociedade fala bem ou chancela a sua empresa de TI. Imagina que você tirou uma certificação muito difícil. Uma certificação, cara, que só a empresa especializada tem, certo? Isso daí é uma prova social. Por quê? Porque aquela certificadora está dizendo para todo o mercado que, cara, tua empresa tem um profissional bom que tem conhecimento naquela tecnologia. Então, isso é uma prova social, certo? A certificadora está dizendo para todo o mercado. Outra coisa que é a prova social, se a sua empresa for entrevistada por um jornal, ou for entrevistada, por exemplo, sair na Globo lá, a Globo fazer uma matéria, pequenas empresas, grandes negócios, te entrevista e faz uma matéria lá sobre você, falando como tecnologia. Beleza, é uma prova social, entendeu? Então é um argumento que mostra para todo o mercado que tua empresa é boa, tá? Isso é prova social. O que é prova? Cara, prova é um resultado que você gera para uma pessoa. E aquela pessoa, ela testemunha aquele resultado, de alguma forma. Então, por exemplo, imagina que eu atenda um cliente e naquele cliente eu reduzi, sei lá, 40% dos custos que ele tem com tecnologia, certo? Então, o que é prova? Prova é eu pegar um contrato e falar, olha, no mês de no mês de setembro, esse contrato aqui custava 50 mil. No mês de outubro em diante, o contrato passou a 32 mil. Redução de tantos por cento. Isso é prova. Entendeu? É você mostrar um fato que comprove aquela tua afirmação. Então, toda vez que você apresentar o teu serviço, você tem que provar. E você vai dizer, olha, meu serviço vai trazer você para esse resultado aqui. Como que você pode provar? Algumas maneiras. Primeiro, você pode provar através de resultado de outros clientes seus. Você pode falar, olha, inclusive eu fiz isso para a empresa XYZ. Lá na empresa tal, na empresa XYZ, eles estavam assim e estão assado, tá bom? Ó, tem aqui, por exemplo, um vídeo do dono da empresa falando, do meu cliente falando. Aí o cliente lá, a gente gastava 40% a mais, eles fizeram serviço, em 2 meses estamos gastando 40% a menos, por exemplo. Então, tu pode usar prova. Outra coisa que você pode usar, POC. POC é prova de conceito, que é você colocar um trial ou fazer um teste antes no cliente. Por exemplo, conheço um cara que trabalha com revenda da Fortinet e ele vira para o cliente e fala, cliente, depois dele fazer toda essa apresentação do cliente querer, dele prometer o resultado, e aí o cliente fala, legal, é isso mesmo que eu quero, e fala, beleza, agora eu vou te provar que isso vai funcionar. Ó, eu já tenho um equipamento, eu vou colocar esse equipamento na sua empresa, ele vai ficar rodando por 3 semanas, tá? 21 dias, e funcionando do jeito que eu estou te mostrando aqui, tu já passa a pagar. Beleza, provou. Então, isso é prova. Você deve sempre usar o elemento de prova para você deixar mais assertiva o teu fechamento, aumentar teu fechamento.